E aí, tudo bem? Eu sei o que vocês vão dizer, Inumanos não é um filme, Inumanos é uma série de TV, mas passou nos cinemas em IMAX, então eu vou falar do que eu vi nos cinemas. Como sempre, né? Imagina você lendo uma história que tinha os Inumanos, na época que eu lia saiu pouca coisa ou quase nada com eles na capa. Esse é um exemplo de uma revista do Homem-Aranha que tem uma história com eles do Quarteto Fantástico, que eu vou falar daqui a pouco. E aí você está lendo isso aqui nos anos 80 e de repente você vem para 2017 e está passando esses dois primeiros capítulos da série dos Inumanos no cinema em IMAX. Que comparação você faria? Você entenderia? Você assimilaria quem eram aqueles personagens? Bem-vindo à HQ que eu li e o filme que eu vi. Eu só vou comparar o que eu vi no filme com histórias que foram publicadas antes do ano 2000. Deixa eu mostrar para vocês o que eu lia de Inumanos nos anos 80. Foi pouca coisa, viu? Nos anos 80 foi quase nada, porque ou tinha saído muita coisa nos anos 70, que eu não tive acesso, e depois dos anos 80 não saiu muita coisa nova. Eles não eram muito publicados também, nem nos Estados Unidos. Essa é a revista que eu falei, do Homem-Aranha, que tem uma história do Quarteto Fantástico, em que o Reed Richards move Attilan, que ficava no Himalaia, ele move para a Lua. Isso aqui, o Homem-Aranha 52, de 87. E depois eu fiquei um bom tempo vendo eles esporadicamente em algumas revistas. Atualmente começou a sair muita coisa clássica de novo pela Salvat. Nesses dois aqui do Quarteto Fantástico, que são da coleção de clássicos, tem a primeira aparição da maioria deles, do Raio Negro, do Gorgon, do Karnak, dos Inumanos como ideia, tudo isso está aqui, a primeira aparição. E tem também esse aqui, que saiu pela Salvat também na coleção de clássicos, capa preta, que é dedicado aos Inumanos. Eles tiveram uma revista meio compartilhada com outros personagens, mas eles tiveram até com desenhos de Neil Adams, que são bem legais, vale a pena. Já adianto que eu vou falar de spoilers, né? Eu não vi ainda o fim da série, só aparece ali os primeiros 2 capítulos da série, então eu não sei como acaba, então não tem nem como eu falar como acaba. Eu vou falar spoilers só do que acontece nesses 2 primeiros capítulos. Eu só vou falar de personagens que existem nas histórias em quadrinhos que foram criados antes do ano 2000. Então tem alguns personagens, tipo a Louise, que é uma personagem humana lá da série, que não existe nas histórias em quadrinhos. Tem outro que se chama Ivan de Clan, esse cara aqui também não existe nas histórias em quadrinhos. Tem uma que existe nas histórias em quadrinhos, que é essa Oran, mas ela foi criada em 2014, então eu não saberia quem é. Vamos falar primeiro dos Inumanos como grupo, né? A raça Inumanos. A primeira menção, a primeira aparição deles foi em Fantastic Four 45 de 1965, criados pelos mestres Stan Lee e Jack Kirby. Melhor edição nacional com isso é essa que eu já mostrei aqui. É o número 4 dos clássicos da Salvat, Quarteto Fantástico, A Vinda de Galactus. Isso é de 2016. Os Inumanos são uma raça ancestral criada pelos Krees. Eles foram criados aqui na Terra, desenvolvidos pela raça alienígena Kree. Os seus membros são expostos a névoas terrígenas, que é uma névoa que fornece poderes e características físicas distintas para cada um dos Inumanos. Vamos começar pelo rei dos Inumanos, o Raio Negro. O Raio Negro é interpretado por Anson Mount. A primeira aparição do Raio Negro foi também em Fantastic Four 45. O Raio Negro é o rei dos Inumanos. Ele possui cordas vocais muito potentes. Quando ele fala, ele provoca explosões devastadoras. Por isso ele fica sempre calado, ele mal fala. Se ele falar, ele vai causar uma destruição gigante, então ele só fala realmente quando é para destruir alguma coisa em escala muito grande. No filme, fora o fato de ele não usar aquela máscara, mas que tudo bem, né, que ia ficar um pouco exagerado, eu achei que ficou bem fiel assim, ao personagem das histórias em quadrinhos. Até acho que ele deveria usar alguma coisa que lembrasse aquela máscara, e ele usa em um determinado momento uma espécie de tiara com aquele diapasão. Mas eu achei que sim, o cara não é um excelente ator, até também para interpretar sem falar é meio complicado, mas eu achei que não ficou nada assim a dever.
Acho que ficou uma caracterização bem legal ali do Raio Negro. Medusa. Ela é interpretada por Serinda Swan. A primeira aparição da Medusa foi em Fantastic Four 36, de 1965. Ela foi criada por Stan Lee e Jack Kirby. A primeira aparição dela, a melhor edição que tem aqui no Brasil, é essa aqui, ó. Coleção Histórica Marvel, Quarteto Fantástico, número 3 da Panini, de 2015. A Medusa é a rainha dos Inumanos. O cabelo dela é vivo, né? Tem um cabelo comprido que se move conforme ela comanda. Ela começou como uma vilã nas histórias do Quarteto Fantástico, ela era membro do Quarteto Terrível. Mais tarde é mostrado que ela estava com amnésia e na verdade ela era uma dos Inumanos. No filme também achei bem fiel à caracterização, no visual, na personalidade. Reclamaram muito que o cabelo era brega, que ela estava de peruca, que o visual era estranho. Mas, desculpa, se vocês querem fidelidade, aquilo lá é bem parecido com história em quadrinhos. Pode ser que não tenha, poderia ser uma coisa mais modernizada, assim, mas achei que ficou bem fiel ao que a gente já viu nas HQs. O Karnak é interpretado por Ken Leung. A primeira aparição dele foi em Fantastic Four 45 também. As diferenças que tem entre o seriado e a história em quadrinhos é a etnia do personagem e o poder dele um pouco modificado ali na série. A etnia porque ele é um ator asiático e nas histórias em quadrinhos não é muito definido isso, ele é um inumano e ponto. Nas histórias em quadrinhos ele tem um poder que é achar o ponto fraco de qualquer estrutura, e aí ele bate ali, ele é com um golpe de karatê ali, nessa parte da estrutura que é a mais fraca e consegue derrubar, quebrar. Na série ele tem isso também, mas isso é estendido. E ele começa a ver o ponto fraco da tática do oponente. Eu não sei se fizeram isso nas HQs também. Na época clássica que eu lia não tinha isso. Então ele consegue antever como que ele ia perder a luta e ele refaz a estratégia para poder vencer a luta. Gorgon. O Gorgon é interpretado por Ime Ikwakor. A primeira aparição do Gorgon foi em Fantastic Four 44 de 1965. Ele foi criado também por Stan Lee e Jack Kirby. E a melhor edição nacional também é esses clássicos da Salvat, número 4, em algarismos romanos. A única diferença é a etnia, né? Um ator negro, nas histórias em quadrinhos não é, mas tanto na HQ quanto no filme ele possui cascos no lugar de pés, aí ele consegue causar tremores quando ele pisa com força ali no chão. O que é engraçado é isso, é que tanto nas histórias em quadrinhos quanto no seriado, tanto o Gorgon, quanto o Karnak, quanto o Raio Negro são primos. Só que no seriado são primos, sendo que um é negro, o outro asiático e o outro branco. Crystalis. A Crystalis é interpretada por Isabelle Cornish. A primeira aparição dela também foi em Fantastic Four 45. Tanto na HQ quanto no filme é a irmã da Medusa e tem um poder elemental, ou seja, ela controla fogo, água, terra e ar. Nas histórias em quadrinhos, no início, ela se tornou ali um interesse romântico do Tocha Humana, acabou se unindo por um tempo ao Quarteto Fantástico e substituindo a Garota Invisível, que estava grávida, eu acho, na época. E depois ela se casa com o Mercúrio, né, que é o irmão da Feiticeira Escarlate, que é mutante, e eles têm uma filha juntos, que é a Luna. Uma curiosidade é que a tradução do nome do personagem seria Cristal, né? Que é Crystal em inglês. Mas quando surgiu a personagem Dazzler no Brasil, a Abril, a editora Abril que publicava na época, traduziu a Dazzler como Cristal. Dazzler, a tradução de Dazzler seria alguma coisa como encantadora, deslumbrante, alguma coisa assim. Mas eles preferiram usar Cristal e aí eles mudaram o nome da Crystal, que já era Cristal no Brasil, para Crystalis, para não fazer confusão com as duas personagens. Ainda hoje, muita gente esquece que o nome da personagem do Brasil é Crystalis, que é um nome até meio estranho, e em muitos lugares você acaba vendo, até em história em quadrinho, sai como Cristal, até nas legendas aí que eu vi no cinema estava como Cristal. O Dentinho está no filme, ele não é interpretado por nenhum ator, é uma criatura feita por CGI.
A primeira aparição do Dentinho foi em Fantastic Four 45. Tanto nas histórias em quadrinhos quanto no filme, o Dentinho é uma espécie de um cachorro gigante. Algumas vezes já foi dito que ele não era um cachorro, que ele era um inumano deformado, mas essa versão parece que ninguém usa mais, porque cada vez mais ele é desenhado como se fosse um cachorrão. E ele tem esse poder de teleportar os inumanos ou outras pessoas para diversos lugares. Em inglês, o nome dele é Lockjaw. Isso quer dizer alguma coisa como mandíbula que trava, alguma coisa assim. O Maximus é interpretado por Iwan Rheon. A primeira aparição do Maximus foi em Fantastic Four 47, de 1966. Ele foi criado por Stan Lee e Jack Kirby também. E a melhor edição nacional com essa história também é Clássicos de Capa Preta, número 4 em Algarismos Romanos, da Salvat. Nas histórias em quadrinhos e no filme, Maximus é o irmão do Raio Negro. Ele não foi alterado pela Terrigênese e por isso ele se sente inferiorizado. Ele então resolve dar um golpe no irmão e toma o trono de Attilan. Por enquanto, na série ele ainda não parece ser um cara enlouquecido, ele é só um cara ruim, maligno, vingativo. Nas histórias em quadrinhos ele acaba ficando meio louco em um determinado momento, então ele é chamado de Maximus o Louco, mas isso ainda não apareceu na série até onde eu assisti. E aparece também o Triton. O Triton é interpretado por Mike Moore. A primeira aparição do Triton foi em Fantastic Four 45 também. O Triton é um inumano com características de anfíbio, né? Na série ele é baleado logo no comecinho e some no mar e o pessoal fica ali querendo saber o que aconteceu com ele, se ele morreu, se ele está vivo. No que foi exibido até agora ali, aqueles 2 capítulos no cinema, não dá para saber se ele sobreviveu. É um personagem bem mais importante nas HQs, ali no filme ele apareceu bem pouco até esse momento. Os inumanos são uma raça de seres superpoderosos que vivem em Attilan, isto fica na lua da Terra. Enquanto um dos seus membros, o Triton, é baleado na Terra, o Maximus, o irmão do Raio Negro, dá um golpe e assume o trono. O Dentinho, então, sob comando da Chrysalis, consegue transportar a maioria da família real para a Terra, mas em locais diferentes. O Maximus então tenta localizá-los e destruí-los. Nas histórias em quadrinhos, Attilan ficava no Tibete no começo, mas quando o ar da Terra começou a ficar prejudicial aos inumanos, o Reed Richards do Quarteto Fantástico teve a ideia de transportar a cidade inteira para a Área Azul da Lua. A Área Azul da Lua é uma área na Lua, no universo Marvel, em que o ar é respirável e é onde vive o Atu, o Vigia da Terra. Os inumanos nunca tiveram grande destaque nas histórias em quadrinhos, poucas vezes eles tiveram título próprio. Eles vêm recebendo agora muito mais atenção e eles têm ocupado o espaço que os mutantes tinham no universo cinematográfico da Marvel, não só no cinematográfico, mas também nas histórias em quadrinhos, porque os mutantes estão sob propriedade da Fox no cinema, então eles estão meio que substituindo o que seria um mutante por um inumano, tanto nos filmes quanto dando mais destaque para eles também nas histórias em quadrinhos. Mas eu não saberia nada disso assistindo, porque eu não saberia o que aconteceu em toda essa história dos filmes, da Marvel. Eu estava lá nos anos 80, não tinha acontecido filme nenhum ainda nessa época. O que é melhor? O seriado Inumanos, pelo menos a parte que passou em IMAX nos cinemas, ou as histórias em quadrinhos que já saíram com os Inumanos na década de 80 e 90 aqui no Brasil? O pouco que foi visto da série Inumanos no cinema, mais precisamente aí esses 2 primeiros episódios, foi achincalhado pela crítica. Pelo menos a última vez que eu vi, estava com 0% lá no Rotten Tomatoes, né, que é aquele site que diz qual é a popularidade dos filmes e como eles estão sendo avaliados pelos críticos. Se a gente for comparar essa série com um filme da Marvel Studios, lógico que vai ser extremamente fraco. Porque não tem a mesma produção, uma coisa bem menos efeito especial. Agora, se a gente for comparar com outras séries de TV, eu não acho que é para ter detonado dessa maneira. Eu achei que, por enquanto, pelo menos até o que eu consegui ver ali, é uma série decente, os personagens estão bem caracterizados, eu fiquei curioso para saber o que ia acontecer em seguida.
Talvez a estratégia de exibir isso em IMAX que tenha gerado uma baita expectativa, porque falaram, pô, vai ser um baita espetáculo visual para passar em IMAX. E não é. Tem umas cenas legais ali em CGI, mas não justifica passar num cinema em IMAX. Mas como foi filmado em IMAX esse comecinho, eles tinham esse contrato aí com a IMAX, foi passado nos cinemas. Os Inumanos, eles têm as suas histórias iniciais contadas por mestres, né? Stan Lee, Jack Kirby, Neil Adams já fez bastante coisa. É só por isso que eu vou ficar com as histórias em quadrinhos. Mas não vai nessa de que a série é um lixo só porque disseram isso. Se você conhece os Inumanos, você quer ver uma interpretação deles, live action, vale bastante a pena, dá uma olhada assim. É isso aí, obrigado. Aquela coisa de sempre, curte, compartilha, se inscreve, divulga, mostra para quem você acha que vai curtir. Logo eu comparo mais um filme que eu vi e uma HQ que eu lia. Falou, até mais.